O Decreto número 53/2008, de 30 de dezembro, sobre acessibilidade, prevê a construção e manutenção de dispositivos técnicos de acessibilidade, circulação e utilização dos sistemas de serviços públicos à pessoa com deficiência ou de mobilidade condicionada. Olá! Está a começar o programa da TV Surdo, hoje reservado à acessibilidade nos edifícios públicos. O Decreto 53/2008, de 30 de dezembro, define acessibilidade como a possibilidade de alcance e utilização com segurança e autonomia dos sistemas de serviços e lugares públicos, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos e das edificações por pessoa com deficiência ou com mobilidade condicionada. Entretanto, os edifícios públicos continuam a não ser acessíveis a pessoas com deficiência. Carolina Chiao faz parte das pessoas com dificuldade para aceder a edifícios públicos. Ela conta com amargura o dilema da acessibilidade. Quando eu comecei a trabalhar, conforme vê, estamos mesmo aqui fora, só tinham escadas, né? Então, para tentar melhorar a minha mobilidade, fez aquela rampa, tudo bem que a rampa não é uma rampa padronizada, né? Em que eu possa descer e subir sozinha, mas consigo, com a ajuda de colegas, né? Desço e subo. Acredito que talvez ser cave, né, e pelo espaço não conseguiu-se fazer algo melhor, mas pelo menos talvez podia ter um corrimão para ajudar, né? Mas tenho gerido assim, estou aqui desde 2004, então é um bom bocado. Neste caso, com corrimão ou sem corrimão, na mesma eu não iria conseguir descer sozinha e subir sozinha. Sempre teria que ter ajuda, auxílio, né? Com certeza com o corrimão seria fácil qualquer pessoa me ajudar, né? Porque agora tem que ter alguém que tenha um pouco de forças para conseguir me ajudar a descer e a subir. Agora com o corrimão podíamos nos apoiar de modo a garantir maior segurança, né? Carolina revela que a falta de acessibilidade em edifícios públicos é um problema generalizado. A última vez que até ganhei uma lesão por conta da falta de problema de acessibilidade estava a fazer uma viagem de Tete para Maputo. E sabes que em termos de acessibilidade para cadeirantes, só temos aqui no aeroporto de Maputo. As outras províncias não têm nenhum tipo de ajuda, não temos, como eu posso dizer, aquelas entradas de embarque em que eu possa ir até a porta do avião e depois só saio da minha cadeira para a cadeira do avião, né, e entro. Lá é aquela assistência. E cá em Maputo tem mais uma coisa, tem a mais tem pessoas que fizeram cursos para serem assistentes de pessoas com deficiência. Nas províncias já não apanhamos isso, porque aquele que te carrega é aquele gai-gai que faz, que te carrega as bagagens. Não tem nenhuma experiência, não sabe nem como pecar, são pessoas que já transpiraram, acabam te pegando de qualquer maneira, então acaba sendo uma situação muito constrangedora. Acho que é das piores. Muitas infraestruturas são antigas e não prevê acesso à pessoa com deficiência, sobretudo a visual e físico-motora.
E a Associação dos Arquitetos Sem Fronteira explica qual é a possibilidade de se adaptar estes edifícios para acomodarem as pessoas com deficiência. Existe sim uma possibilidade de adaptar-se os edifícios, tanto é que nós já vemos ao longo das cidades, particularmente na nossa cidade, existem alguns edifícios que foram adaptados, mas ainda a questão é a mesma. Nós adaptamos os edifícios, mas ainda não observamos aquilo que é a legislação feita, né, para as pessoas com deficiência, para os edifícios serem acessíveis para as pessoas com deficiência. O que nós observamos é que tem as rampas, mas elas não são acessíveis e as pessoas não conseguem de forma independente se fazer aos edifícios. Então é importante sim nós fazermos essas alterações, é possível sim, mas temos que observar sempre o decreto que ele já dá as direções, as diretrizes para nós fazermos essas alterações, mas de forma eficiente. O que pode implicar as adaptações a estes edifícios em termos de gastos financeiros? O que o vídeo nos mostra é um pouco daquelas coisas que nós podemos ter dificuldades de adequar à nossa realidade, porque nós até podemos adaptar aquele mecanismo, né, para as cadeiras de rodas convencionais, que são as que nós conhecemos, mas nós sabemos particularmente em muitas cidades aqui do nosso país nós usamos mais os triciclos. E para os triciclos pode ser mais complicado adaptar, tanto pelo peso da própria cadeira, né? Tanto pelo espaço que nós devemos precisar, sabendo que já estamos a trabalhar com espaços existentes. Se for num espaço novo, existem sempre formas de adaptar, mas essa é uma das coisas que nós vemos que nós temos que olhar e perceber se nós aplicamos isto ou criamos uma outra forma de tornar acessível. Quer os custos sejam elevados, quer não, a verdade é que o decreto obriga que os edifícios públicos sejam acessíveis. É mesmo aliado ao decreto que Carolina deixa um apelo às instituições moçambicanas. Acho que todos devemos ter em conta a inclusão. Quando se fala de inclusão, fala-se de acesso para todos, né? E hoje eu estou numa cadeira de roda, amanhã aquela pessoa que ignorou esse pequeno detalhe de portas tamanho padrão, meios de compensação, estilo para, no caso do aeroporto, por exemplo. Então são pessoas que depois de amanhã com eles têm um acidente. Eu costumo dizer que em Moçambique as coisas só funcionam quando a ferida está na pele de alguém que está no comando da coisa. Quando a pessoa já tem uma pessoa com deficiência na família ou conhecida, consegue ter uma outra visão, uma outra sensibilidade. De contrário, as coisas não acontecem. Então, o ideal mesmo é que tomássemos a peito a questão da inclusão e juntos possamos melhorar as condições. Existem várias instituições, tanto privadas como públicas, que têm rampas, mas as rampas não são rampas para uma pessoa sozinha com deficiência que possa subir e descer à vontade. Então, são esse tipo de coisas que aos poucos temos que tentar eliminar. E se não temos, como eu posso dizer, conhecimento, eu acho que as pessoas podem procurar instituições como o FAMOD, né, que podem dar bases, ou como o Ministério das Obras Públicas, acho que tem padrões e temos uma lei sobre acessibilidade, então para tentarmos fazer coisas corretas, não fazer só para o inglês ver. Este decreto aplica-se aos edifícios públicos ora existentes, aos edifícios públicos em construção e aos projetos ora aprovados cujas obras de construção ainda não iniciaram. Vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Estamos a falar da acessibilidade nos edifícios públicos. No bloco anterior, abordamos as dificuldades por que passam as pessoas com deficiência para aceder a edifícios públicos. Neste bloco, trazemos o outro lado da moeda. Mesmo no meio de tantas dificuldades,
há instituições que não medem esforços para acomodarem os seus profissionais e outros utentes. Por exemplo, a Cogef Group, uma empresa de venda de mobiliário e produtos alimentares, montou um elevador que permite a um seu colaborador com deficiência aceder aos pisos do edifício de forma independente. Veja este exemplo. Muitos edifícios públicos na cidade de Maputo e não só têm falta de acessibilidade para receber pessoas com deficiência, mas o Sr. Rodrigues Buque tem o privilégio de estar numa instituição que criou as condições mínimas de acessibilidade. Posso dizer que me sinto satisfeito, né? Porque a empresa cria boas condições para a minha locomoção até ao meu setor. Exato. Sempre eles pautavam em criar condições, melhores condições para poder me locomover sem nenhum problema, sem precisar apoio de ninguém. Por quê? Porque colocavam o setor onde eu trabalho, colocavam logo próximo da porta da entrada. E isso aconteceu lá, quando da minha admissão, na Avenida Couto de Lusaka, ali no Mica. Saímos do Mica, fomos para a FPLM, idem. Eram boas condições, não havia problemas. As condições estavam criadas, o escritório estava no primeiro andar, mas o meu gabinete montaram embaixo. Saímos de lá para 24 de julho. Na 24 de julho, haviam degraus e eles criaram condições num escritório que havia lá na cave. Rodrigues Buque sente-se confortável a usar este elevador. Ele desafia as outras instituições a ser mais inclusivas. E saímos de lá, eles me informaram que lá onde vamos, os escritórios vão estar em cima e embaixo é onde funciona a loja. Mas para isso tudo vamos criar uma condição, há de haver um elevador só de uma pessoa. Foi quando eles foram adquirir aquele elevador, né? E com aquele elevador é que me facilita para chegar aqui. Mas como se isso não bastasse, também criaram uma forma de eu entrar pela parte traseira que não tem degraus, para evitar a amassada de subir escada. E de lá para cá estou-me a sentir à vontade, sem nenhum problema. Acho que seria bom mesmo os outros empresários tomar essa iniciativa de considerar o deficiente, né? Que não fosse excluído na sociedade porque ele é deficiente, né? Tinham que criar condições para todos os deficientes. Exatamente. Este é um elevador com capacidades para uma pessoa. Ele foi preparado para facilitar o acesso a pessoas com deficiência físico-motora. Wave Beats Music. Mas um dado a ser anotado é que um cadeirante não pode usar a sua cadeira de rodas neste elevador, o que constitui uma limitação. E a Associação dos Arquitetos Sem Fronteira explica como este e outros aspectos podem ser melhorados. O mecanismo que foi pensado para ser para uma pessoa que já tem um pouco de mobilidade poder aceder, não para usuários de cadeiras de rodas. Então, se nós pudéssemos adaptar esse mecanismo para cadeiras de rodas, ainda assim não seria muito aplicável para o nosso objetivo, que é fazer com que as pessoas
com deficiência se sintam autônomas, porque ele não permite essa autonomia. Ainda assim, a pessoa precisaria de alguém para auxiliar a deslocar a cadeira de rodas para poder se deslocar. E outra coisa é que aqui em Moçambique nós usamos os triciclos. Os triciclos são bem mais pesados que a cadeira de roda convencional e ela ocupa bem mais espaço, então também não seria fácil colocar ela nos nossos espaços, considerando que vamos fazer isso em espaços já existentes. Belo exemplo de inclusão. Parabéns, COGEF Grupo, por esta iniciativa. É possível ter edifícios acessíveis. Basta um pouco de esforço. Aliás, vale a pena lembrar que o Decreto 53/2008, de 30 de dezembro, obriga que todos os edifícios públicos sejam acessíveis. Depois de termos trazido os dois lados da moeda em relação à acessibilidade nos edifícios públicos, vamos entender do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, o que pode estar por detrás do incumprimento deste decreto. Muito obrigado, João Magaia, representante de FAMOD, por ter aceitado o nosso convite para falarmos da acessibilidade. Em 2008 foi aprovado o Decreto 53/2008, que preconiza que todos os edifícios públicos devem ser acessíveis. Como avalia a acessibilidade a edifícios públicos desde que o decreto foi aprovado? Penso que ainda há muito desafio em relação ao decreto, porque o decreto como decreto não tem aquele poder de sancionar as instituições que não cumprem. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto é que as instituições fazem rampa, aquilo que se diz para o inglês ver, não são rampas acessíveis. E posso dizer que alguns, desde a entrada do decreto, eles pensam que estão a cumprir com o decreto, fazer rampas que não são acessíveis. E eu penso que deve-se melhorar. Outro aspecto é que dentro do que depois da aprovação do decreto, deu-se em 2008, deu-se um prazo de 10 anos para todas as instituições públicas ou privadas poderem retificar, isto é, colocar rampa, acessibilidade, corrimão e tudo. Mas passaram 10 anos, não vou dizer que não se fez nada, poucas coisas foram feitas. Aquilo que fez bem, por exemplo, o caso do BIM, por exemplo, tem boas rampas e alguns bancos também, mas se for a ver um exemplo concreto do Instituto Nacional de Segurança Social, aquela rampa ali deixa muito a desejar. Penso que uma pessoa com cadeirante sozinho não consegue entrar ali. Sim, sim. As pessoas com deficiência continuam a ter dificuldades de acesso a edifícios públicos. O que está a falhar para que estes edifícios não sejam acessíveis, mesmo com o decreto aprovado? Decreto é decreto, não tem força de lei. Para que esse decreto tenha força de lei, tem que ser levado para a Assembleia da República e ser aprovada como lei. O decreto será aprovado como lei e virem lá as sanções. Por exemplo, se uma instituição pública ou privada não cumpre, por exemplo, vamos ser sancionado com 20 salários mínimos, por exemplo. Aí todos vão cumprir. Como decreto, assim como está, quem cumpre, quem quer, quem não quer, não cumpre. E as coisas vão andar assim. E outras instituições também deviam pegar primeiro esse decreto e ver, porque lá também vem as medições. E se fores a ver também, muitos o que é que fazem? Colocam a rampa, mas a porta não é estreita. A porta tem que ser larga também, ou as portas tem que ser larga para as pessoas com deficiência que andam de cadeira de roda poderem entrar com facilidade.
não só na entrada principal, mas também nas casas de banho. Também precisam de ser remodeladas. Alguns edifícios são antigos e a sua estrutura arquitetônica não prevê mecanismo de acesso para as pessoas com deficiência. Que proposta o FAMOD avança para tornar estes edifícios acessíveis, tendo em conta que eles já existem há muito tempo? Para isso aí, a sugestão que eu posso dar é que nesses edifícios que é difícil a sua correção, então não se pode colocar lá um serviço público. Por exemplo, é inadmissível que no primeiro andar seja tratado o BI. É inadmissível que no primeiro andar seja tratado o passaporte e outros serviços públicos. Para esses casos, não se pode colocar um serviço público ali. Um exemplo concreto, nos bombeiros. Para a pessoa entrar ali, tratar o seu BI, tem que subir as escadas. Imagina uma pessoa com cadeira de roda, uma pessoa cega, até um idoso vai ter problemas de aceder às instalações, porque o BI é presencial, não é uma coisa que você manda alguém tratar para si. Então, esses casos aí são muitos. Por exemplo, o Hospital Geral de Xamanculo tem uma rampa, nós até dissemos assim, é uma rampa assassina, porque a pessoa sozinha até pode voltar e cair. Então, são essas questões que devem ser melhoradas. Olha, se acham que não dá para colocar rampa, não põe serviços públicos ali. Não é admissível isso aí. Como é que as associações de pessoas com deficiência estão a advogar para que este decreto seja implementado? É um pouco difícil, porque primeiro, para isto funcionar, tinha que haver fiscalização. E a fiscalização devia ser do Ministério das Obras Públicas, devia ser dos conselhos municipais, em coordenação com as organizações da sociedade civil, nesse caso, organizações das pessoas com deficiência. Mas isso não acontece. A nossa advocacia é de quando em vez conversarmos com as pessoas visadas sobre estas matérias. Muito obrigado, João Magaia, pela sua disponibilidade para abordarmos um assunto que é muito preocupante à comunidade das pessoas com deficiência. Esperamos contar com seu apoio para conversarmos sobre outros assuntos. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Nesta edição, abordamos a acessibilidade nos edifícios públicos. Aprenda a construir frases curtas sobre a acessibilidade. Este edifício não é acessível. Parabéns! Este edifício é acessível. Todos os edifícios devem ser acessíveis a pessoas com deficiência. Podemos dizer juntos? Este edifício não é acessível. Parabéns! Este edifício é acessível. Todos os edifícios devem ser acessíveis a pessoas com deficiência. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Está tudo dito. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fica bem.